Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma presença ilustre, uma grande amiga que eu conheci num evento e já guardo no coração. Eu vou fazer um suspense, tá bom? Se apresente. Então, muito bom dia para vocês. Meu nome é Márcia Arcaro, sou designer de interiores, amo minha profissão e eu quero que vocês não saiam daí por um minuto sequer. Tá? Já leva a sua aguinha aí do lado para ficar bem presente aqui no nosso podcast. Cara, ela tem uma energia que é engraçado, né? Os semelhantes se atraem, né? A gente estava num evento, ele acho que na Berrine, no final da Berrine, não me recordo. De iluminação, né? De iluminação, e a gente começou a conversar, a gente falou das nossas dores profissionais, isso a gente já trocou contato, já começamos a conversar e hoje a gente está aqui no podcast com vocês. Má, conta pra gente, eu gosto muito de ressaltar porque aqui a gente traz empreendedores, a gente traz visões de profissionais. A essência, da onde veio a vontade de estudar o designer? Da onde que você falou, eu preciso fazer isso porque isso é a minha vida? Olha, eu desde jovem, eu sempre gostei da parte de criação, de artes. Sempre gostava de pegar, assim, meu pai, ele era pintor, né? Ele pintava, era marceneiro, e ele pintava, mas de hobby. Ele fazia cada pintura, assim, maravilhosa. E eu sempre olhava assim, eu gostaria muito de desenhar como ele. Só que a mão livre, eu não sou tão boa à mão livre. Mas eu queria muito fazer. Falou, nossa, é uma arte que você projeta o sonho da pessoa ali no papel e na realidade, né? Depois você faz tudo aquilo acontecer. E eu sonhava com isso, mas a nossa vida não é exatamente como a gente planeja todos os dias, é exatamente como você sonha. Então, muitas coisas aconteceram. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu cheguei a fazer o curso de design de interiores, mas depois, como eu estou falando, a nossa vida vai mudando e você vai se adequando. Então, depois eu não fui na área de design de interiores ou de arquitetura, eu parti para a área de desenho eletrônico, que eu também gostava muito de desenhar. E eu entrei nessa área, só que eu não era totalmente realizada. Eu falei, não é isso que eu quero, né? E era algo que era um salário muito bom que a gente ganhava nessa área de eletrônica, né? Só que daí eu falei assim, não é isso. Mas depois mudou, casei, tive filhos. Depois dessa situação que eu tive os filhos, que eu falei, agora eu vou fazer aquilo que eu realmente quero. Aí é que eu voltei, morei fora um período, né? No exterior. Ali eu consegui firmar aquilo que eu realmente queria, que era trabalhar com essa área. E eu tive um apoio gigantesco do meu esposo, né? Falou, vai atrás do seu sonho. É isso que você quer, vai atrás. E eu fui, até me arrepia, porque foi uma coisa muito boa ter esse apoio de quem está ao seu lado, né? E parti para fazer o curso, fiz o curso na Pan-Americana, me dei muito bem, fazia muito bem, eu era muito aluna exemplar ali. E depois parti na real, parti para a busca do cliente quando eu me formei, né? Mas você chegou a trabalhar, estagiar em algum escritório? Olha, eu cheguei assim que eu terminei, eu cheguei a trabalhar 2 meses só num escritório, mas era muito... Não tinha a minha visão de trabalhar na área, não era aquela visão que eu tinha ali com a pessoa, entendeu? Era muito de desenhar apenas mobiliário. Eu tinha que desenhar e desenvolver mobiliário, criar mobiliário. Sim. Que é uma coisa muito boa também. Amo fazer, amo criar coisas diferentes, não exatamente aquilo que tem no mercado, mas depois surgem as dificuldades de quem executa. Então, muitas vezes E aí você fala, não, eu não posso perder tempo com isso, né? A obra minha continua, então eu tenho que deixar esse desenvolvimento do mobiliário que eu tenho vontade, que ainda quero fazer um dia, Sim. Ainda quero executar mesmo uma peça minha. E então eu saí, né? Fiquei 2 meses, saí e fui para buscar mesmo um trabalho. Tentei em empresas, né, não tive, eu já não estava com uma idade, eu já estava na faixa dos 40 anos nessa época. Que é o novos 20, vai. E que não foi tão fácil para mim buscar o emprego fora.
foi muito triste, porque as pessoas falavam, você tem potencial, mas pela sua idade eu não posso te contratar. Gente, como pode, né? Eu recebia isso assim, gente, eu saía de lá assim, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? Sim. Mas enfim, e aí eu até fiquei um pouco desanimada, né? Meio baixo astral, falei, gente, como que eu vou conseguir me colocar no mercado? Né? Eu tenho potencial e tenho muita vontade de trabalhar naquilo que eu estudei, né? Eu sempre faço muito, tudo que eu pego para fazer eu faço com muita excelência, eu desenvolvo, eu não tenho preguiça, faço mesmo. E aí meu marido falou, não, vamos fazer uma viagem e na volta você vai de cabeça para procurar, porque daí você está com a cabeça mais fresca. Aí nesse período, a secretária do escritório onde ele trabalha, né, até hoje, ela falou, Márcia, Amadeu, eu quero fazer o meu apartamento, será que a Márcia consegue fazer tal? Resumindo, falei, ok, vou fazer, fiz o orçamento. No dia da apresentação desse orçamento, eu estava, gente, igual eu estou agora, tremendo. Mas eu falei, coloquei um preço bem assim, para fechar mesmo. Ele era diretor da Lopes, né? E eu falei, meu Deus do céu, olha só aonde eu vou entrar, olha a responsabilidade. Né? E aí eu apresentei, ainda fiz em 3 parcelas, porque eu estava morrendo de medo dele achar caro o valor e tal. E aí ele fechou na hora, eu saí de lá pulando de alegria, né? Porque era um apartamento em Pinheiros, bem bacana o apartamento. Eu falei, gente, que desafio, né? Eu sem experiência, mas eu tinha muita... E vou atrás, mesmo que é algo que eu não estou acostumada, eu vou atrás, eu faço acontecer. E deu super certo e eu não parei mais depois desse apartamento. E me conta, a experiência do primeiro projeto, fora a ansiedade de não ter eu acho que é uma bagagem, né? Em relação ao apoio, de quanto você vai cobrar, de como se portar. Lógico que você tem a vida, você tem a experiência e a maturidade, né? Você já tinha uma bruta maturidade. Uhum. Como que foi para você? Então, assim, em termos de esse início de carreira, na prática, foi muito difícil para mim, né? Não foi uma experiência muito boa em relação a como fazer, né? Porque você se forma, você tem a base do estudo, da técnica, de como fazer, de como cobrar. Mas na vida real, na hora que você parte para o trabalho, para buscar o seu primeiro cliente, não foi tão fácil assim. Então, eu tive muitas dificuldades para ter esse primeiro... não foi só nesse primeiro, foi em vários, né? Eu não tinha... A dificuldade nossa é justamente essa, encontrar... profissional da mesma área sua que queira te dar essa oportunidade assim, olha, eu faço dessa forma e dá super certo. Ninguém quer contar como ele faz. Essa foi uma dificuldade. Mas o que eu fiz? Eu tive bastante problemas dentro desta obra, porque eu também não tinha tanta experiência, mas eu resolvia. Então, assim, eu não deixava nada passar para o cliente. Eu sempre tentava resolver, mesmo que eu tivesse alguns prejuízos na obra. Você fez o projeto de interiores e fez o acompanhamento? Fiz tudo. De obra? Fiz tudo. E aí, assim, muito difícil, porque você muitas vezes não tem ainda profissionais... parceiros, né? Que estão ali para te ajudar. Então, assim, teve um pouco nessa parte a gente tem bastante dificuldades. Mas consegui superar. Depois eu peguei um outro apartamento que foi bem na mesma época, uma cobertura, foi bem desafiador também. Mas em todas, até hoje a gente tem os probleminhas de obra, não tanto como no início, mas ainda a gente tem sempre e vai resolvendo. Eu evito passar os problemas para o cliente. Tem coisas que sim, a gente precisa passar. Mas a gente consegue ter esse jogo de cintura para resolver. Isso eu acho fundamental. Começar ainda a empreender, né? Ter o jogo de cintura de formar uma equipe
para poder atender o cliente e não ter dor de cabeça. Ontem, essa gravação ela não vai sair tão rápida, porque a gente tem uma ordem de gravações, né, que vai ao ar no nosso programa, mas eu quero citar uma situação. Ontem tem acho que eu posso falar, uma influencer, a Lara, ela expôs uma situação da obra dela, que ela recebeu, né, pós-reforma, e aí ela começou a fazer a mudança. Na mudança, o que aconteceu? Não tinha área para guardar todos os insumos que ela precisa guardar. Na frente do ar-condicionado, colocaram um ripado fixo. Não colocaram tomadas suficientes no closet, que é uma área que a gente seca o cabelo, se maqueia, faz um monte de coisa. Na cozinha, em vários lugares. Qual que é a sua opinião perante essa situação? Triste, né? É muito triste saber que existe profissional, e tem, viu? A gente sabe que tem profissional que não se atenta ao cliente. O que a gente precisa fazer quando nós estamos projetando? Nós temos que seguir totalmente tudo. Começa pelo briefing, você tem que ver exatamente tudo o que o cliente precisa. Tudo, você pergunta para todos os moradores da casa. Então, esse é o ponto número 1. O que você usa, o que você quer dentro do teu apartamento, tudo. Então, esses erros é de amador, eu diria. Eu não posso falar que foi um profissional, porque eu acredito que um profissional, ele vai saber que um ar-condicionado precisa de um limite em volta dele para fazer a manutenção. Então, você não pode deixar nada fixo. Então, esse tipo de coisa, eu estava até falando para vocês que eu fiz uma sala de podcast. Quando o cliente me contratou, ele foi indicação, e ele me contratou, mas eu nunca tinha feito a sala de podcast. Só que eu estudei, hoje eu sou até expert para fazer uma sala de podcast, porque eu estudei muito, você não tem noção o quanto eu fui atrás, eu ia visitar, eu infelizmente não conhecia ele, senão eu teria vindo aqui, o Wagner, senão eu teria vindo aqui, porque tá muito bom. Então, é isso que eu acho que as pessoas, quando fecham, os profissionais, quando fecham um trabalho, não é só o recém-formado, eu acho que nós também hoje, nós temos desafios. Nós não fazemos sempre os apartamentos. Eu faço comercial, eu faço residencial, eu faço... Então, você tem um leque que você não domina tudo, gente. Não tem como dominar tudo. Tem coisas que... A evolução, né? A evolução da tecnologia, enfim... e você precisa estar sempre ligada no que você precisa se adequar com o projeto. No caso dessa profissional, eu acredito que ela é amadora para ter feito isso. Então, ela não chegou, a influencer, ela não expôs quem fez, né? Mas eu tenho a mesma opinião que você, amadorismo. Quando você pega, né, você mesmo, nosso cliente, você vem nos contratar, a gente faz um briefing com as necessidades exatamente que a Má falou, um briefing com as necessidades de quem vai morar naquela residência. E quando é elaborado o executivo, pós-aprovação de layout, pós-aprovação de concepção, de essência, de cores, o executivo é o que vai ser praticado em obra. Então, a gente tem que pensar nos eletrônicos, a gente tem que pensar no uso diário. Ela até se referenciou à quantidade de tomadas em cozinha. Eu cresci numa casa grande que tinha muita tomada e que tinha mais tomada em cozinha. Então, antes de ser arquiteta, eu já sabia que tinha que ter tomada em cozinha. Sim, isso é o que mais usa. Ela expôs, porque assim, a gente tem muitos eletrodomésticos. Sim. Né? Você liga uma airfry, que E hoje tem a torre, né? A torre que você embute no móvel e ali tem 3, 4, quer dizer, isso é tão simples de resolver. Então, mas é o amadorismo, né? O que acontece? Hoje a internet está aí e a gente veio para revolucionar isso. Nós profissionais, estamos aqui para esclarecer para eles que, infelizmente, uma situação dessa, atípica, tá? Acontece, mas tem que buscar a referência do profissional. Como a Márcia, como a Sabrina, vocês têm que ir atrás do nosso histórico, conseguir contatos dos nossos clientes para se referenciar, para ver, essa profissional é legal, vai me atender? Porque muitas vezes o pessoal vai no Instagram, vai no Google e clica e já contrata.
E às vezes o profissional não tem o conhecimento, não pede ajuda, que eu acho que é fundamental. Eu sou colaborativa, eu ajudo e eu peço ajuda. Então tem que perguntar. Então tem que, nesse escritório em questão, ele tem que ter um aperfeiçoamento de processo. Ele tem que passar por um processo de atualização para não ocorrer mais isso. Porque a Lara se expôs. Mas e tantos clientes que tem no mercado que são lesados? E numa situação dessa, mancha a nossa área. Sim. As pessoas elas não vão mais ter confiança para procurar um profissional. Elas vão falar, igual ela falou no vídeo, a culpa é minha. Eu que tinha que ter feito a gestão. Não, ela não tem que fazer a gestão. Não. Se ela contrata um profissional nada, zero culpa para ela. Mas ela se sentiu culpada porque ela entrou na casa dela e é um sonho, né? Pô, é um investimento alto. A gente sabe quanto custa fazer uma reforma e colocar materiais de bom gosto, de qualidade. E aí a pessoa chega na casa dela, contratou, sofreu atraso e não tem? E agora? Ela até mostrou a tomada atrás da lava-louça, assim, extremamente mau acabamento, que aí até me remeteu a uma situação. Hoje a mão de obra boa tá escassa. E o que tem tá um valor bem alto, né? Tá, e tem fila de espera. Você passa por isso também? Passo. É um jogo de cintura, cintura, tenho uma equipe, né? Eu trabalho com o meu... É um parceiro, né? Que a gente faz parcerias muitas, né? Assim, então, eu tenho uma parceria de uma empresa que a gente sempre trabalha junto, a gente troca sempre essas informações e o serviço. Então, eu não tenho tanto problema assim com obra, porque ele é super competente e ele faz tudo, ele tem, sabe assim, uma equipe muito boa, muito grande a equipe, tem um valor bom também para o cliente, a gente fecha sempre. Então, eu acho que isso também colabora. Assim, a gente já tem essa negociação. Olha, é para o meu cliente, não é para um cliente que não tem o conhecimento, porque ele sabe, então ele me conhece, ele sabe que eu sou presente na obra. Eu não tenho isso de pego o projeto, mando para fulano de tal executar a obra e eu nunca apareço na obra para saber se está sendo executado corretamente. Porque acontece, muitas vezes, nós projetamos e quando você vai na obra, você fala assim, nossa, aqui eu não ia colocar, por exemplo, um triturador na cozinha. Então eu falo assim, poxa, mas a gente hoje, a tecnologia, a evolução, tá aí, a gente precisa acompanhar. Às vezes, quando você fez o projeto, você realmente não pensou nesse triturador. Só que quando você começa a ver que está quase no final, fala, não, vamos pôr um triturador. Mas o que você tem que, acima de tudo, analisar? O prédio permite, é um prédio novo? Se é um prédio novo, ok. Quando é um prédio antigo, você tem que investigar para ver se é possível colocar esse triturador. Né, que já aconteceu da pessoa querer um triturador e não podia colocar, o prédio não permitia. Mas é por causa da parte elétrica? Por causa da tubulação. Da tubulação. Segundo o prédio, quando nos informou, o zelador, todo mundo informou que não podia fazer isso. Mas ok, passou. Então, só que tem que ter tomada, 220, você tem que pensar em tudo isso. De repente não tem ali próximo. É por isso que é tão essencial fechar o executivo, né, o projeto executivo, porque lá está citando mas eu estou dizendo assim, não foi pensado antes. E foi um aditivo. Não foi um aditivo. Então, não foi pensado, mas depois a cliente, mas eu fui em tal lugar e vi que tinha, eu quero. Né? Porque às vezes a pessoa não quer pôr, tem medo. Mas sempre tem alguma mudancinha, né? Mas a mudança é direto. No meu caso, como eu acompanho bem de perto a obra, e eu fico sempre pensando, o que eu posso melhorar? Isso aqui, nossa, eu acho que se eu fizer dessa forma, nossa, vai ficar muito legal. Vai ter, às vezes, um custinho, mas você fala assim, olha, vamos ajustar isso aqui, absorve isso para mim, porque vai ficar bom, o cliente vai amar quando tiver isso aqui pronto. Eu não vou nem falar, porque eu sei que ele vai amar. Porque é algo que melhorou muito. Então, isso eu não digo que isso é o que mais acontece dentro da obra, não, mas sempre que eu posso, eu faço. Então, é primordial ter o acompanhamento do profissional, ainda mais o profissional que fez o projeto, que tem o seu olhar, tem o seu cuidado. E não, já vendendo o peixe da Márcia, tá, gente? Os projetos dela são lindos, tá? A rede social dela vai aparecer aqui embaixo.
Vale a pena conferir, seguir ela no Instagram, porque olha, não é qualquer um, não. Eu até brinco, eu falo que gosto não se discute, né? Se lamenta em off. E são exceções, né? Hoje o mercado, ele tá muito competitivo de uma ampla gama de... né? De muitas coisas, A própria inteligência artificial, que as pessoas estão ali, nossa, agora eu não preciso nem contratar mais. Não, é um engano, né? Não, a inteligência... Ela veio para nos ajudar, para nos assessorar. Nos porque, assessorar assim, muitas uma coisas. pessoa que não tem conhecimento, pede uma necessidade, a IA, ela coloca qualquer coisa, Sim. né? Então tem que ter um bom prompt, tem que saber o que está escrevendo, né? Eu não vejo como ameaça, você vê como ameaça? De jeito nenhum. Né? No meu caso, não tenho... Eu também não. Não tenho... Eu entrevistei um expert de IA aqui no podcast e, nossa, super incentivou, né? O que ele nos passou aqui é que ela só vem para agregar. Para agregar, também acho. Para nós que trabalhamos com interiores, com obra, eu acho que até eu entrevistei um professor também, ele falou, Sabrina, no futuro vai reduzir a mão de obra em relação à execução de projeto, mas a criação é de vocês. Uhum. Isso é melhor pra gente, porque, gente, isso é um custo caro, tá? Nós não trabalhamos sozinhas, nós temos equipes, né? E tudo até para apresentar um 3D, vocês acham lindo, mas tem que ter um maquinário caro, um software caro. A pessoa que faz esse trabalho, né, que fica 3, 4 dias elaborando um 3D, ela tem que ter um conhecimento, tem que ser expert. Então, assim, ao meu ver, isso vai facilitar o nosso lado. Vai ser lindo, Com né? certeza. Eu me lembro de quando eu trabalhava na prancheta, desenhando na prancheta. Eu passei essa fase Eu também. fui da época que tinha que apagar com gilete. Sim. Então, quando eu ainda estava na empresa, quando entrou começou, eu trabalhava num departamento que era altamente tecnológico, só que eu não usava. Eles usavam para fazer peças, né, de carro, mais na parte da mecânica. E eu olhava aquilo e falei assim, nossa, eu não gosto disso. Eu não gosto Era de o computador. AutoCAD? Era. Eu falei, eu não gosto. Só que eu cheguei a pegar um pouco dessa parte. E eu não gostava, eu detestava. Eu falei assim, gente, eu quero continuar na prancheta, porque eu adoro ficar na prancheta. Então, mas é o processo de aceitação. Sim, mas aí eu tive que aceitar entrar no computador e aprender a fazer o trabalho ali. Eu não tive escolha. E me fala eu uma não tive coisa. Escolha. Hoje a gente tem esse choque em relação ao BIM, né? Uhum. Como que é essa aceitação para você? No começo você fica um pouco, ai, mas será? Mas depois fala, não, é isso aí, vamos aprender. Qual software você utiliza hoje? Olha, eu uso o ChatGPT, o 4, né? Sim. Praticamente esse, viu? Tenho mais alguns lá que eu, assim, eu também não uso muito ainda, entendeu? Eu uso quando eu realmente preciso, mas, assim... Mas para projetar, quais que você usa? Eu uso o Vector. Nossa, o Vector. Eu uso o Vector. O AutoCAD eu não me adaptei com ele para o meu trabalho. Sim. Eu acho que ele é muito mais assim para a área mesmo de elaborar a planta para execução. Assim. Eu não preciso disso, né? Eu pego uma planta já pronta, passo no meu computador, né? No meu Vector. Também consigo importar do AutoCAD para o meu computador. E para o Vector, e ali eu executo tudo, entendeu? E a parte de 3D, como eu gosto, eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sempre, assim, então eu sempre, tudo tem que estar perfeito. E eu não tenho tempo suficiente, eu tenho até pessoas que fazem o 3D, mas não fica perfeito. E eu fico, não é bem assim que eu quero. Então eu acabo contratando uma empresa mesmo, para fazer a parte da maquete eletrônica, que faz aquela parte de você entrar dentro do apartamento, que é uma coisa muito bacana. A visão 360, a visão 360. Né? Eu acho isso legal. Então, aí quando é algo bem específico de um cliente que realmente precisa de ter essa visão, aí eu terceirizo essa parte e que funciona super bem. Eu acho que o mercado tem que estar para todo mundo. Olha que interessante, né? O teu cuidado. Se meu cliente precisa, eu faço por ele. Tá vendo como é diferente de você chegar em qualquer lugar e pedir um projetinho? Não é um projetinho. Tem muitos cuidados por trás para poder entregar a excelência para vocês. E isso é muito bonito de ver do seu processo. E assim, você falou Vector.
Gente, eu fiz designer de interiores em 2007. Eu comecei com o Vector também. Com o Vector? Comecei com o Vector também. Aí do Vector eu fiz muito à mão. Sempre desenhei desde pequena. Minha mãe teve confecção, meu pai é engenheiro. E eu sempre quis fazer algo que fosse relacionado a desenho, né? E eu tive essa aceitação também. Eu preferia desenhar à mão do que ir pro computador, né? Ao contrário de você, eu casei com o AutoCAD. Uhum. Mas aí agora eu preciso me desprender e ir pro BIM, né? Que o Vector é um BIM, né? Ele dá todos os detalhes, né? Tudo. E ele atualizou, né? Ele tá muito bom. Acabei de renovar a minha licença. Né? E eu falei, não, eu gosto e eu já estou acostumada também com ele, né? Então, eu acho que ele tem muita coisa que dá para fazer, mas muita coisa. Eu não consigo fazer exatamente tudo que tem, porque a gente tem uma outra demanda. O meu objetivo não é esse. Eu realmente, por isso que eu gosto de entregar com muita excelência, né, aquilo que eu me proponho a fazer, quando eu fecho sempre o trabalho, né, com o cliente. Eu sempre penso, não importa que é um banheiro, uma sala, uma mansão, não importa. O meu atendimento sempre vai ser o mesmo. Então, a atenção que eu dou para o cliente é exatamente a mesma. Não faço distinção por classe econômica. Para tudo que eu quero saber. Você teve um ápice, assim, cansei, quero desistir, em algum momento na sua trajetória? Olha, eu nunca parei assim, pelo menos nesse período, tanto já vai fazer 20 anos que eu estou na área, eu nunca tive esse ápice de quero desistir. Eu tive alguns problemas que aconteceram, que não foi minha culpa, mas eu fiquei bem desanimada com o outro, com a postura da outra pessoa, do cliente muitas vezes, né? De não ter uma postura de valorizar o profissional, né? Mas não pensei em desistir, não. Eu acho que desafios nós vamos ter sempre. A gente tem desafios no trabalho, desafio na vida pessoal, desafio de família. Nós sempre temos os desafios. Agora, o que nós precisamos buscar? A nossa maturidade, tanto no trabalho. Então, assim, aonde eu estou errando? Para ter problema, você errou. Não foi só o outro que errou, você errou primeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu não gosto de falar, eu vou desistir da minha carreira, né? Que não foi tão fácil, né? Assim, poxa, eu tenho um padrinho que foi lá, Não, eu não tive nada, eu tive que ir assim, sabe, na raça, né? Não foi nada fácil. Sim. Por isso que eu posso falar para você, se você quer entrar na área, seja qual for, seja design de interiores, arquitetura, não importa, o que você quiser, você coloca amor na tua profissão, coloca dedicação na tua profissão, tudo que você vai fazer. Eu acho que quando você tem essa base, a base importante, né, que é o amor, que é a dedicação, que é o prazer de fazer. Nossa, eu fiz isso aqui, mas ficou muito lindo. Para você pode estar muito lindo, mas para você pode ser que não. Mas é isso que eu acho que dá alma pro aquilo que você faz. Quando você fala, pô, mas isso aqui ficou demais. Esse projeto, gente, ele ficou demais de lindo. Eu não vejo a hora de concluir, eu não vejo a hora de fazer. Eu gosto de fazer projeto e execução. E gosto de ver final. Eu faço até a cereja do bolo. Quando eu termino a obra, total. Eu levo tudo. Eu levo flor, eu levo frutas, eu levo tudo para a gente fazer uma boa ambientação. Aí você fala, é isso que eu queria. Eu comentei do turnkey, mas o turnkey em relação, você faz e entrega a chave para o cliente, você se responsabiliza por tudo. Em tudo. Se o cliente não quer, ok, mas eu gosto, inclusive, quando eu vou fazer essa ambientação final, eu peço para o cliente nem aparecer nessa semana, que eu vou estar ajustando tudo. Eu tenho parceiros de lojas que levam às vezes até um mobiliário pequeno eles levam, caso o cliente ainda não comprou, e eu preciso deixar a obra totalmente finalizada. Então, a gente tem essa parceria que eu amo as parcerias, porque isso é fundamental no nosso trabalho. E aí eu falo, olha, eu vou na loja, eu escolho tudo, coisas que dá para levar, então eles levam objetos, tudo, levam tudo para lá. Só que eu faço essa ambientação final.
Gente, é um prazer. Que carinho. É assim, não tem expressão para falar. Sim. Como eu gosto de fazer isso. Aí eu chego lá, monto tudo, deixo lindo, maravilhoso. Aí eu ligo pro cliente e falo assim, agora vocês podem vir. Eles choram. Tem cliente, foi um muito emocionante que eu fiz na Vila Romana. Quando eles entraram, eles ficaram maravilhados. Ele falou, gente, eu não consigo acreditar nos mínimos detalhes que você colocou, né? Então, é isso que eu acho. Isso é o amor, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o seu estado de espírito também, né? Que você gosta de fazer. Eu amo fazer. Eu amo não só a minha profissão, mas eu amo também viver, sabe? Estar feliz, fazer o outro feliz, ver o rostinho do outro feliz, sabe? Mesmo quando não é. Eu já fiz também trabalho que eu não cobrei nada. Pessoas bem humildes que me pediram, eu não sei o que fazer, eu queria melhorar aqui, eu faço. Eu falo, eu vou fazer para você. Ah, mas é caro. Eu falo, não é caro. Não vou nem colocar valor para você. Vamos lá, o que importa é ficar bom para você. Algo simples, né? Às vezes é uma coisa simples. E eles ficam tão felizes. Para mim, isso não tem preço. A felicidade do outro não tem preço. Trabalhar, fazer o que ama não tem preço, Não tem. Por isso que eu não desisto. Enquanto eu tiver cliente, né? Enquanto eu tiver atuando no mercado, não importa de que forma, eu tô dentro. Demais. E qual foi acho que o divisor de águas, assim, para a sua marca? Porque você tem a sua identidade. Uhum. Olha, eu acho que é justamente isso, né? Eu lembro que uma vez eu estava, logo no começo, inclusive foi o primeiro apartamento, chegou uma dona de uma loja lá, que era em Pinheiros, né? Ela chegou, eu estava colocando a cortina, mesmo porque eu estava no começo, né? Então, eu não tinha todo mundo para fazer para mim. Então, eu estava lá colocando a cortina de boné. Ela chegou e falou, eu quero ver o apartamento. Eu falei, pode entrar, né? Ela falou assim, depois você tem o contato da arquiteta que fez o trabalho aqui? Eu falei, tenho. Ela falou, você poderia me dar? Aí eu desci da escada e falei assim, muito prazer, fui eu mesma que fiz. Demais. Ela falou, o quê? Eu não acredito. Sério? Você que fez? Ela me contratou porque ela falou, eu achei incrível. E era uma madame, né? Ela falou, gente, eu não acredito que você que fez e está aqui colocando. Não, eu quero te contratar. Então, para mim, isso foi uma honra, né? Porque eu não esperava ela entrar no apartamento, né? Então, eu não estava planejando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que ser autêntica, né? Ser autêntica. É demais. Você é uma inspiração. Eu super admiro. Espero que seja mesmo inspiração para muitos aí. Para mim também, tá? Eu admiro. E eu super fortaleço. Porque merece. Bons profissionais têm que ter espaço, tem que ser visto e tem que ser admirado, gente. São exceções. Eu considero assim... sabe aquele potinho de ouro? Uhum. Eu acho que todos os meus convidados, vocês fazem parte desse potinho de ouro. Ai, que bom. Porque esse programa tem uma essência. Sim, com certeza. Do bom, da excelência, né? Senão a gente não estaria aqui agora. Não, com certeza não. E me fala sobre o seu processo criativo, como que acontece? Olha, o meu processo criativo, sem dúvida nenhuma, começa na nossa primeira reunião, né? Depois que nós fechamos tudo, então começa ali. Nessa primeira reunião com, né, o famoso briefing, né? Que é a entender o que é que de fato o cliente, às vezes até eles mesmos, eu quero isso, eu gosto dessa cor, eu gosto do outro. Eu envio um questionário, né? Eu não faço somente ali verbal, não, eu envio um questionário, a pessoa responde, depois eu discuto o que de fato vocês querem. Então eu pergunto tudo, se gosta de música alta, não, se gosta de receber amigos, receber família, não gosta, enfim, absolutamente tudo, cores, qual que é o estilo. Normalmente eu levo algumas imagens para a pessoa se identificar com aquilo que ela está vendo. Eu gosto disso, mas eu gosto desse também. E isso tudo eu vou conseguindo memorizar tudo aquilo que, claro, vou também anotando. E aí eu consigo identificar o que de fato eles querem. Quando o gosto do casal e dos filhos é muito diferente um do outro, eu consigo ajustar, claro, para deixar uma base harmônica para todos, né? Então, isso tem funcionado muito bem. E depois que você tem todo
briefing, essa informação. Aí eu fico, tipo, eu não penso em mais nada. Quando eu falo assim, eu vou ter que projetar para o cliente, como eu vou fazer? Então eu começo assim, primeiro eu gosto de sair. Então eu gosto sempre de dar um passeio. Eu gosto de ir até a Paulista, eu gosto de ir até um lugar onde eu sei que eu vou conseguir algumas inspirações. Enfim, você vai no centro da cidade, que sempre você encontra loja que tem algo especial, livros que você encontra, porque nem sempre você encontra tudo em livro. O próprio Google, você tem uma gama muito boa para você pesquisar dali. Viagens, mostras. Então você tem eu tenho uma galeria onde eu tenho tudo que são inusitados. Coisas inusitadas, coisas que você... da onde você tirou essa ideia? Eu falei assim, eu tirei ideia de ter visto um dia isso em algum lugar. E eu tirei foto e armazenei aquilo como ideia. Eu quero um dia eu vou fazer isso. Então eu olho tudo, até coisas de que você viaja em restaurante, que você vai assim, tipo lá em João Pessoa. Fala, o que tem lá em João Pessoa? Você vê algo incrível que eles fizeram, manual, aquilo que ficou maravilhoso. Eu falo, gente, isso aqui ficou lindo. Então eu tiro foto e falo assim, um dia eu vou fazer isso. É uma necessidade que a gente tem, né, de buscar sempre o novo. Eu percebo que profissionais como a gente não para. Às vezes eu tô no restaurante, aí eu tô com o mozão, né, no restaurante, aí eu olho. O que você tá olhando? Tô olhando o acabamento. Não, você vive em lugares olhando tudo, né? Você fica olhando como foi feito, tal. Às vezes você vai lá discretamente, tira uma foto. Gostei desse detalhe, vou tirar uma foto. Eu acho que isso não sou só eu, né? Acho que a maioria das pessoas que lidam nessa área, que gosta mesmo desses detalhes, você faz isso. É automático. Isso é automático, né? É automático. Eu amei essa mesa. Ela é linda. Eu adoro madeira, né? A madeira abraça, né? Ela é quente. Sim. Apesar Parabéns para quem fez. Ele tá sorrindo ali atrás, todo orgulhoso, tá? Aí fala pra gente, assim, como você vê a evolução do nosso mercado perante a situação hoje, econômica, no Brasil? Então, eu senti um pouquinho essa evolução agora, entendeu? Desse ano. Não sei, ano passado foi bom, esse ano parece que as pessoas estão mais... temerosas, né? Não estou falando que não tem, mas talvez, não sei se é medo, não sei. Mas eu acho que eles estão um pouquinho mais assim reticentes a querer fazer tudo, né? Então eu fechei um trabalho agora e ela falou, Márcia, eu não vou fazer tudo. Eu não tenho como fazer tudo. Eu vou fazer apenas a cozinha, que está tudo integrado, a cozinha com o living, com a sala de TV, então né? Então está tudo integrado. Então e é bem grande, né? Uma casa bem grande. Então, falei assim, vamos fazer, já aproveita, faz o projeto todo da casa inteira e depois você faz por partes, né? Conforme é o que eu sempre oriento. Faz o todo, né? Que eu acredito até que o valor do projeto no todo da casa, do que você vai investir depois, é o menor. O menor valor é o projeto e é o mais importante. É uma média, assim, de investimento, eu já fiz um cálculo por cima, dá 5%. Pois é isso, mas não dá nem 10%, até menos de 5%, se dependendo da obra. Dá uma média de 5%. Então, é muito pequeno, né? 5%. É quase que assim, você faz isso tranquilamente. É claro que o cliente é que sabe, né? Mas, enfim... É por etapa, né? Por etapa. Você está corretíssima. Tem que fazer o total e ir se programando, né? Se for uma casa grande, é uma vantagem, porque você isola as alas e vai fazendo a obra, né? O duro é quando é uma casa pequena, que aí a pessoa tem que sair. Eu tenho um cliente numa situação, quer fazer a obra, um apartamento de 130 ou 120, algum pouquinho, e quer fazer a obra dentro. Eu falei, não dá. Ai, não dá. Não dá, tem que arrancar o piso. Não dá, não gente. Dá. Não é nem porque você não quer que a pessoa esteja ali. Claro que quando você pega a obra com o apartamento vazio, sem ninguém morando, você consegue ser rápida, você chegar lá, você gente, vamos lá, acelera tudo, tal. Então, eu acho que... com certeza. E me conta,
a motivação para a criação, esses insights que você tem em viagem, conta pra gente. Em viagem, sim, com certeza. Mostras, né? A mostra de Milão, né? A gente fala muito de Milão, né? Milão é a nossa referência. Sem dúvida é a nossa referência, mas ela não é a atual para o nosso mercado. Então, você vê Milão esse ano, ele vai entrar para cá e nem tudo a gente consegue trazer, ou os lojistas conseguem trazer tudo que sai em Milão, já sai no primeiro ano. Também não dá. Por quê? Porque lá é muito mais tecnológico, lá eles vão assim com muito mais, os designers já estão ali, então a gente não consegue pegar tudo o que saiu de Milão, às vezes vem depois de 2 anos, depois de 1 ano que vai entrar aqui a tendência de Milão para o Brasil. Sim. Né? Nós ainda conseguimos pegar as tendências que saíram lá em Milão e já põe no cliente, quando você realmente tem. Esse ano eu não fui para Milão, mas normalmente eu vou todo ano. Mas a internet está bem legal. Foram muitas sim, pessoas. Na internet assim... você viaja a todas as feiras. Né? E outra, os profissionais que vão, os designers, arquitetos, né? Eu percebo que eles focam todas as novidades. Inclusive, eu vou fazer uma edição especial aqui, falando... Tenho 2 amigas que foram. Uma é professora, designer de interiores, a Jana. Muito legal. Não posso perder. Muito legal. A percepção dela, os detalhes, por exemplo, sala de jantar. Os móveis eram baixos, agora tem um móvel mais alto, que eles começaram a usar. Isso a gente pode adaptar. Gente, me fugiu. Painel de cama. Painel de cama fino. Eles estão usando com espessura bem larga. Então, tem algumas coisas que a gente já pode absorver. Tem sim. Tem várias coisas. Bem legal, assim. Eu vi muitas cores, muitas texturas. E isso a gente consegue. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu não consegui esse ano, mas eu tenho pessoas que foram por mim e dá para passar todas essas referências, né? Fora os eventos que a gente é convidada também, que tem até jornalista, acho que a Amanda Sequin, a gente se conheceu, não se conheceu? Você chegou a... Não foi no evento da Amanda Sequin que eu te conheci, não. Foi de iluminação. Mas a Amanda Sequin é uma jornalista maravilhosa. Vou até te incluir, vendo peixe dela, não ganho nada, até porque eu gosto dela. Eu vou te incluir no grupo dela. Opa! Que ela comenta todas as obras de arte, todas as referências de cores. E é ótimo. Eu falei, economizei. Não, galeria de artes eu adoro visitar, adoro. Sempre quando me chamam, eu tô lá, porque eu acho... Isso traz muita inspiração pra gente, quando você vê a obra de arte, vê o que ele pensou para pintar aquele quadro, que às vezes você começa a olhar e fala assim, nossa, eu não teria essa Você foi essa na imaginação. SP Art que teve agora? Fui. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu quero... tem MASP, né, que a gente depois tem a visita para o prédio, né, o adendo o novo. Quero. Vamos marcar? Vamos marcar, porque eu topo. Com certeza, não vejo a hora. Tem uma escada lá que me contaram a história da escada, eu tô ansiosa. Eu fui na exposição, na mostra do Jader Almeida. Que exposição. É demais. O Jader Almeida, eu sou apaixonada por ele. Ele é fora da caixinha, fora né? Da caixa, E coisas às vezes que você fala assim, gente, ele colocou, eu viajei agora para Chapada dos Guimarães, e lá é uma tristeza, né? A gente vê tanta queimada, né? Como eu vi ali, falei, gente, cada coisa assim absurda, né? Sim. E o Jader Almeida colocou num quadro uns troncos queimados, né? Representando justamente isso, né? A queimada, né? Que é absurdo, é surreal isso acontecer, né? Não sei. Claro, tem coisas que são acidentes, inclusive pela temperatura, pelo clima, né? Sim. Um raio que cai, começa. Então, nem sempre é provocado. Mas eu achei legal. Então, assim, você vê como ele está sempre buscando. Sempre à frente, né? E quadros que ele colocou lindíssimos na parede, tudo feito com madeira pintada. Quadros assim, sabe? Gente, eu achei incrível aquilo. Eu falei, olha só. Eu fico encantada porque nós somos ricos, o Brasil é rico. Na SP Art eu fiquei extremamente emocionada. Entanto que eu estava parada no meio do corredor, aí veio uma artista, ela me puxou, ela falou, posso te perguntar a sua percepção nesse momento? Aí meu olho estava brilhando.
Eu falei, eu tô emocionada por quê? Porque a gente tem tanta arte bonita, tanta arte que transmite a nossa rotina. Não tenho nem palavras, porque eu até brinquei, eu falei, nossa, se promove tanto o externo, né? Tanto fora do Brasil, e a gente tem uma riqueza de artistas. Tem. E os novos, né? Tem muita gente nova também começando e tem, assim, muito potencial mesmo. Precisa ser usado, né? Esse potencial Não, a dos nova novos, geração tá demais, né? Tá demais. O que eu percebo quando eu contrato pessoa muito jovem, eles cansam rápido. Sério? Cansam rápido. Eu não contratei ninguém ainda. Então eles cansam um pouquinho, enjoou de fazer aquilo, já quer fazer coisas diferentes, entendeu? E sempre está melhorando, renovando. Tem um lado bom, claro, que você também consegue ter uma experiência boa com eles, claro. Sim. Mas a gente percebe isso sim, viu? Nossa, você trouxe um tema interessante, que eu parei até, tive... O seu insight. Um insight. Falei, nossa, nunca contratei uma mão de obra de alguém novo. Mas assim, eu Isso vejo não é regra, né? Claro. Não, mas é um caso que aconteceu, né? Já eu vou abrir para estagiário e vou pegar alguém aí novo que eu quero que absorva o que eu tenho de conhecimento. Mas eu vejo que eles têm, nas redes sociais, assim, de forma geral, eles têm uma garra muito forte para inovar. Eles querem aparecer, eles têm força, mas eu não tinha observado essa situação de, talvez seja uma hiperatividade, né? De rotina. Porque se você... Imagina colocar eles igual... Eu fiquei 10 anos em empresas. Acho que eles não ficam, né? Não ficam. De jeito nenhum. Nós somos da época de ficar tempo, né? Na empresa. Não... Agora, e a gente não vê, assim, pelo menos eu não tenho essa experiência, assim, muito boa, né? De sentir que eles querem fazer carreira. Eu percebo que eu fiz entrevista, né? Eu estava montando, eu estimei, eu falei, vou montar a estrutura, eu falei, não vou segurar, não vou montar a estrutura, que é a minha grande vontade. Em questão de salário, eles já querem ganhar muito, sem ter conhecimento. Sim. Eu até brinquei, eu falei, calma, um passo de cada vez, né? Sim. Se for falar de dinheiro, ninguém nunca tá feliz. Sim. Mas não dá para você ganhar como um sênior se você não é um sênior. Sim. Né? Mas voltando a projetos, assim, o que você percebe, observa de erros coletivos? Tô falando assim em geral, até externo, tá? Erros coletivos. Uma coisa que se repete muito, igual a influencer falou das tomadas. No meu caso, né, assim, é muito raro acontecer alguma coisa que, puxa vida, errei. E agora? O que eu vou fazer? Se isso acontece e eu tenho como resolver, eu vou tentar resolver o que eu conseguir, eu vou tentar. Eu não vou deixar aquilo ir para frente. Tipo, o cliente ficar com o problema. Já aconteceu, sim, de ter por exemplo, a tomada da geladeira ficou atrás do móvel e não tem. Aí você tem que fazer um acesso, abertura. Isso sim. Mas erro muito gritante para todos, eu não sei. Não tem nada gritante. Isso não. É bom, né? Isso é bom. Eu vejo na praça, assim, o pessoal vendendo 3D que não é executável. Ah, sim, não, esse sim. Isso, com certeza. Mesmo porque hoje você pode pegar o seu 3D e colocar na IA, na inteligência artificial, para ela dar uma up. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto por enquanto. Por quê? Porque eu acho que não fica confiar. Isso é a minha percepção, é o que eu penso. O jovem talvez vai falar, não, de forma alguma, vai ficar super real. E fica mesmo, fica bem real. Mas eu gosto de mostrar que aquilo teve um processo humano, primeiro. Depois você pode até melhorar quando você vai fazer a impressão, entregar o caderno para a pessoa. Aí você pode dar aquela melhorada na IA. Mas daí eu deixo para a empresa fazer isso para mim. Eu não vou. Eu acho que isso é muito pequeno para mim, me envolver com esse tipo de detalhe. Eu também não. Eu prefiro me envolver com a parte da execução, do sair às compras. Eu saio às compras, eu gosto sempre de
linkar sempre aquilo que é bom para ele, aquilo que é bom para o meu trabalho como profissional. Eu quero colocar aqueles filetezinhos bem pequenininhos onde eu sei que aquilo o profissional não vai acertar. Sim. Eu sei que aquilo vai ser muito difícil ele fazer um 45 num revestimento. Então, vamos otimizar, vamos colocar, mas não nas quinas, vamos colocar no meio, onde tem uma parede com espelho, entendeu? Então, isso sim. Então, que eu não diria que isso é erro, né? Eu diria que isso é cuidado, é zelo. Não é erro, não. É até complementar, mas eu deixei você continuar para finalizar a sua opinião. Eu concordo contigo, porque quem se dedica a fazer 3D, ele só faz isso. Sim. Né? Ele tem uma ilha de edição. Sim. Ele tem várias placas de vídeo, tem um valor, tanto que o profissional, ele cobra, eu já tenho, né, 2 profissionais que fazem isso para mim, eu nem hesito a desconto, nada. Porque a gente sabe que o resultado final é o que mais importa, né? Com certeza. Porque é onde o cliente enxerga, cliente, né? Tá? Eu falo, tem um valor, tá? Você quer o que dá para ver ou você quer o maravilhoso? O maravilhoso tem um valor e ele demanda tempo, até mesmo para revisar, né? Porque, por exemplo, eu venho de um processo que o 3D é apresentado no final. Hoje eu estou atualizando esse processo para apresentar no meio, porque eu vejo que o mercado está assim. As pessoas, eu apresento no primeiro momento. Então, mas o mercado está assim, porque o cliente, ele não quer saber do executivo. É isso que na cabeça dele, ele tem você para cuidar do executivo. Sabrina, exatamente isso. E ele vai cuidar. Mas você vai cuidar, mas por eu isso, quero ver como vai ficar. Por isso que a minha apresentação, a primeira apresentação, que eu falo sempre que é do ano de projeto, eu tenho que estar com um 3D, não precisa estar todo renderizado, mas ele tem que ter a minha ideia ali. Porque a minha ideia, eu tenho certeza que vai ficar excelente. Sim. Claro que depois o cliente vai ajustando, não, eu não quero assim, não quero desse jeito, dessa forma, tal, essa cor, isso a gente ajusta. Mas depois eu não tenho tanto retrabalho. Por quê? Porque eu já fiz o meu primeiro já foi bom. E eu sei que eu sou muito detalhista, então eu já coloco detalhes pequenos, eu já sei o que precisa ter ali. Aí ele gostou, ficou bom, aí eu vou melhorar aquilo que eu fiz. Aí sim eu vou. Já tem a massa. Aí eu já vou melhorar. O pesado, né? Que é o começo que é mais difícil, né? E bate pronto, assim. Quanto tempo demanda para fazer um projeto contigo? Depende da metragem, né? Um apartamento de 120 metros. Então, para apresentar todo o projeto, desde o início, né, até o início da execução, pelo menos uns 3 meses. É o praticado. Né? E conta pra gente. E quando dá tudo certo, né? Não fica no retrabalho. Ajusta aqui, aí tira essa cabeceira. Aí, isso é que demanda tempo, as revisões. Porque daí o que acontece? Como eu tenho essa empresa que faz para mim, não é de imediato. Como se eu tivesse Eu não quero ninguém fazendo exatamente no local ali, entendeu? Então, o que eu sinto de dificuldade? Essa demanda deles, que não é imediata. Então, eu demoro, às vezes, 1 semana, 15 dias para receber a revisão. Então, isso é o que me atrasa muito. Mas se não fosse isso, seria melhor. Seria mais rápido. Quantas revisões você tem normalmente? Normalmente, eu coloco 3 revisões. Também, amiga, também. Tá, tamo junto, tá batendo. Não, mas tá ali, viu? E conta pra mim, assim, você trabalha com projetos do zero ou mais reformas? Olha, normalmente eu pego mais projeto do zero. Normalmente. Eu fecho mais projeto do zero, mas eu não deixo de fazer também os projetos que já executaram. Eu já peguei projeto que fizeram já com outro profissional e eu tive que ir lá. Aí me contrataram para arrumar só, deixar mais bonito, né? Para só fazer tipo, muda isso, eu não gostei desse móvel, faz um novo, coisa pequena, sabe? Sim. E a ambientação, porque a ambientação também é o coração, né? O coração do projeto final é quando você tem bom gosto para fazer a ambientação. Porque às vezes você deixou a casa toda limpa, com um projeto até bom, só que na hora da ambientação a pessoa não consegue. Então, existem empresas para fazer isso. Existem empresas, eu não preciso, porque eu sou muito
né? Eu pesquiso bastante, eu vejo bastante, eu tiro foto, eu tenho essa visão. Já no primeiro, quando eu termino, eu já sei o que eu vou colocar. E muitas vezes eu já compro. Né? Às vezes eu viajo, eu compro, depois eu levo para o cliente aquilo que eu comprei, entendeu? É muito carinho, gente. Eu faço isso porque é uma coisa que eu quero ver a finalização perfeita. E perfeita para mim, porque muitas vezes não... Para o outro, mas poderia ser diferente. Outra coisa que eu não gosto de fazer é criticar o trabalho do outro. Quando você vai em algum trabalho, por exemplo, Casacor, né? Que você a gente é cheio de querer, eu não faria assim, faria assim. Então, é uma coisa que eu não faço. Vou no projeto, eu não fico falando, nossa, que decoração que não ficou boa. Mas... Não é que... É outro profissional, é outra visão. Outra cabeça, outra pesquisa. A única coisa que eu fico chocada assim, na Casacor é que são 50 espaços de 50 profissionais. E com o mesmo tema. E aí, para você olhar com carinho todos, ao meu ver, a gente tem que ir uns 3 dias. Não, eu admiro todos os profissionais que fazem Casacor, sabe por quê? Porque eles recebem o mesmo briefing. É o mesmo briefing. Então, eles têm um tema. Eles vão desenvolver aquele tema para a Casacor. E cada um tem uma forma diferente de enxergar o mesmo tema. Por isso que eu falo. Já me perguntaram assim, Márcia, se você fechar, sei lá num prédio de 100 apartamentos, e você fechar 10 apartamentos, você consegue fazer um diferente do outro? Eu falei, com certeza. Eu faço um diferente do outro. Nossa, mas como assim tem ideia para tanto? Porque eu não tenho ideia. Eu tenho a ideia de fazer um diferente do outro. Eu sigo um briefing de cada um. Sim. Por isso que eu falo, você segue o sonho do cliente para colocar dentro do apartamento. Pode ser que alguma coisa fique meio semelhante, mas se você consegue fazer um diferente do outro, com toda certeza. Mas para mim, a Casacor, eu tenho que ir 3 dias. Eu não consigo, porque eu também. Eu quero olhar todos os detalhes, tem muita arte, tem muito detalhe, e num dia só eu não consigo absorver tudo. Realmente não dá. O do ano passado, que foi no Conjunto Nacional, que me marcou o restaurante, né? Nossa. Com aquele efeito de ondas, forro, né? Maravilhoso, maravilhoso. E teve um outro espaço que eu parecia que estava no céu, que era tudo branco. Sim, mais no final, né, da Casacor. Eu até brinquei, eu falei, eu tô com o Chico Xavier aqui, porque... Tava lindo, sabe, transmitia a paz. Eu falei, nossa, saí de uma balada, tô no céu. Mas acho que essa é a intenção, né, do evento. Trazer esse monte de olhar que você falou, de cada profissional, que é o mesmo briefing. É admirável, eu admiro. Eu também admiro. Eu já sonhei muito em fazer a Casacor, mas, quem fez, meus amigos que fizeram, falam, Márcia, você não tem noção o que é punk aquilo. É muito punk. Os meus amigos também falam. Você não tem noção. Fora o investimento, que é bem alto, né? Bem alto. Mas é uma visibilidade. Para nós é uma coisa muito... É muito bonito, né? Eu acho demais. Tem a Morar Mais, que eu gosto bastante das meninas. Sou amiga delas, da Lígia e da Sabrina. Vai ter aqui em São Paulo. Opa, vai ser lá no Morumbi de novo? Olha, eu tô como equipe de executivo deles aqui em São Paulo. Acho que não. Tem uma surpresa boa vindo por aí. Olha. Bora fazer? Vamos ver. Bora. Vamos pôr no escopo aqui eu gosto dos muito projetos. Das meninas. Vamos ver. São ideias diferentes, né? Casacor é uma coisa que eu acho linda também. Já a gente faz. Mas o Morar Mais é muito legal. Eu me sinto mais próxima. Não sei se é porque eu conheço. Sim. A equipe. E eu visitei o ano passado, né? Então foi muito bacana mesmo. Eu gostei bastante. Elas são demais, né? No Rio de Janeiro é a coisa mais linda. O forte delas é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, BH, teve em Salvador. E aqui em São Paulo acho que vai para a 5ª edição. Olha. Tá bem legal. Agora vamos lá, me conta um feedback de um cliente que te marcou, assim, você falou, nossa, cara, vou guardar para minha vida esse feedback. Então, olha, eu tive vários, né? Modéstia à parte. São 20 anos de carreira, São 20 anos de né? carreira. Então, eu tive vários feedbacks e assim, incríveis. Não é muito habitual os clientes elogiar muito. Tipo,
ficou demais, eu amei tudo. Tá. Mas eles falam, olha, você atendeu perfeitamente o nosso desejo, então são mais assim. Agora, teve um que me impactou demais, que foi uma empresa. Eu fiz o apartamento do filho, do filho, fiz o apartamento depois, primeiro eu fiz o apartamento do filho dele, e aí ele me pediu, Márcia, a gente precisa fazer só a recepção da empresa, uma empresa gigante, só a recepção. Falei, vamos lá, faço também. Quando eu cheguei na empresa, eu quase caí de costas de ver o tamanho da empresa. No final, eu acabei fazendo praticamente tudo da empresa. Eu fiz o auditório, que era como se fosse um cinema mesmo, auditório, recepção, a sala dos diretores, a parte dos funcionários, né, tudo. Então, eu fiz tudo, banheiros. Foi algo, a fachada. Foi incrível a experiência, e fora que assim, eu tinha uma equipe gigante, não eu, mas eles tinham, era designer, e eles uma equipe gigante, com vários engenheiros, mestre de obra, uma equipe muito grande. E o mais gostoso de tudo é que os engenheiros tinham que me obedecer. E aí o próprio dono, né, falou assim, olha, vocês podem fazer tudo que a Márcia pedir. Eu me achei também, né? Falei, poxa, lógico, tô aí. Você é profissional do projeto, é seu. Não, o projeto em si já estava praticamente tudo construído, né? A empresa estava construída, eu só fui mesmo para fazer a parte da ambientação da empresa. Só que o auditório ainda não estava feito, então eu tive que pensar em absolutamente tudo. Como fazer, junto com eles, né? Claro, sempre em conjunto. E tudo que eu falava, olha, essa parede aqui não está legal, vai ter que tirar ela daqui. Porque a gente tem a fama de que tudo que você vê nos lugares, você já quer tirar a parede, né? Quer tirar a parede? Não é bem assim, você quer adequar ao projeto. Eu já olho, já falo, vai envolver engenheiro? Vai, chama o engenheiro que eu quero a opinião dele, que aí eu não falo sozinha. Mas no meu caso foi muito bom, porque eu falava, ele, tá bom, você quer que tira, então vamos fazer. E foi acontecendo. E foi muito legal que na inauguração da empresa, né, que foi ali na João Dias, né, então uma região que está entre o Morumbi, né, e ele falou assim, no dia da inauguração, é que ele falou no microfone, estava todo mundo reunido, a equipe toda foi, os funcionários, foram todo mundo, né, para a inauguração. E ele falou de microfone, ele falou assim, nós temos que agradecer muito quem deixou a empresa desse jeito, né, falou que foi por mim, né, falou. E falou, eu pensava que ia ficar como uma João Dias e ela ficou melhor do que a Faria Lima. Então isso não me deixou, olha aqui, fiquei tudo cheia, porque... Não, muito pelo contrário, nós tivemos uma equipe muito boa ali junto, né? E nós conseguimos fazer e ficou incrível, realmente ficou incrível. Então isso para mim foi o meu divisor de água. Foi assim, eu tenho que continuar. Porque eu nunca tinha feito empresa, né? Eu nunca tinha feito algo tão grande, né? De fazer refeitório, fazer a sala de descanso, que a gente acha super importante, ter um momento do relax pro funcionário, eu acho isso fundamental, tinha que ter em todo lugar. Enfim, foi incrível. Demais, foi incrível. Demais. Estou adorando ouvir suas histórias. Mas a gente está chegando ao fim. Cadê o... não, eu tenho tanta coisa para falar. Não. Vamos marcar mais um bate-papo. Conta pra gente, assim, agora para eles, ali, essa câmera é a sua. Dá uma dica, pode ser de vida, pode ser de viagem, o que te tocar. Olha, eu tenho que ser um pouco séria, porque senão eu choro. Eu, acima de tudo, eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo, o meu marido, que foi um parceiro, assim, incrível. E, acima de tudo, agradecer a Deus, porque se não fosse Ele na minha vida, eu jamais estaria onde eu estou hoje, aqui com a Sabrina, jamais. E então foi muita dedicação minha, sem dúvida nenhuma, a dedicação nossa tem que estar em primeiro lugar, mas a humildade é o que nós temos que ter, de não saber perguntar. E isso vem de Deus, né? Então eu tenho muito que agradecer ao meu Deus, que me ajudou a ser forte no momento que eu mais precisava, quando eu não via luz no fim do túnel. Foi ali que eu encontrei, e ele
sempre esteve presente e até hoje está presente. Então, eu só tenho que agradecer imensamente tudo que tem acontecido na minha vida, por muitas coisas, a família muito presente e amigos, né? Que eu acho que sem os amigos nós não seríamos nada, porque os amigos é que nos ajuda, nos impulsiona, né? E a ter visão nova, visão diferente. Tá maçante isso? Olha, tenho essa ideia para você, eu acho que tem tudo a ver com você, isso é muito importante também, ouvir os nossos amigos. Então, parabéns, Sabrina, por este momento da gente poder falar um pouco mais da nossa vida, do que nós esperamos. E eu gostaria que vocês também me seguissem no meu Instagram, Márcia Arcaro, e pode me perguntar o que vocês quiserem, que eu vou estar à disposição para te responder, com muito amor. Um beijo no coração de vocês. Vamos brindar. Vamos. brindar. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Amá, por ter vindo, por ter recebido o convite. Maravilhoso. Um prazer, quando precisar. Beijo, gente. Ai, que linda! Ai, tem uma novidade pra contar pra vocês. Pra dar aquela tchan. Ah, não. Então vamos lá. Vamos começar? A gente pode começar já, Wagner? Gente, vambora. Então vamos liberar. Deixa eu dar uma arrumadinha. Essa é pra você, só pra você. Chega mais perto. O cinto tá largo. Então tô emagrecendo. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, bora.